Olá, pessoal! Aqui é a professora Karina Timboni e hoje eu trouxe equilíbrio térmico em sistemas isolados, tá? Por definição, aqui eu tenho equilíbrio térmico, o que significa, né? Então, o corpo com maior temperatura transfere energia para o corpo com menor temperatura, até que ambos atingem a mesma temperatura. Definição de equilíbrio térmico, certo? E por que em sistemas isolados? O sistema isolado é aquele sistema em que não existe troca de calor entre seus componentes e o meio externo. Então, depois que eu misturo dois materiais, só eles trocam calor, não tem perda de calor para fora, né, para o ambiente externo. Para calcular, a gente usa essa fórmula aqui, ó, essa equação. Calor cedido mais calor recebido igual a zero. A soma dos dois é igual a zero, porque quando a gente tem um calor que ele é cedido, a gente usa as calorias negativas, né? Então, menos 10.000 calorias, por exemplo. E o calor recebido, a gente usa positivo, mais 10.000 calorias, por exemplo. Em um sistema isolado, a quantidade de calor que um corpo doa é a mesma quantidade de calor que o corpo recebe. Então, fica menos 10.000 mais 10.000 igual a zero. Um exemplo, claro, né? Aí, quando a gente fala em quantidade de calor, esse quezinho aqui, ó, a gente conhece dois tipos de calor, o calor sensível e o calor latente. Nesse caso aqui, por enquanto, não temos mudança de estado físico, tá? A gente vai trabalhar só com mudança de temperatura. Então, como há mudança de temperatura, quando a gente fala em mudança de temperatura, a escolha entre os dois tipos de calor é o calor sensível, né? Ou seja, o que macete? Q igual a mc delta T. Nos dois casos, tanto para o calor cedido quanto para o calor recebido. Aqui eu tenho um exemplo, ó, para a gente visualizar esse sistema. Então, aqui eu desenho uma caixa, considerado um sistema isolado, onde a transferência de energia ocorre aqui dentro, mas não tem transferência de energia para o ambiente externo, só entre eles aqui, tá? E dentro desse sistema isolado eu coloquei 900 gramas de água a 20 graus Celsius, 500 gramas de cobre a 160 graus Celsius. E eu quero saber qual a temperatura final de equilíbrio térmico desse sistema, ou seja, depois de um tempo, quando os dois atingirem a mesma temperatura, que temperatura vai ser essa, certo? Aí eu tenho alguns dados necessários aqui para o cálculo. Tem o calor específico da água que a gente já conhece, já decorou, que é 1, ou seja, no estado líquido, né? E o calor específico do cobre, aqui, ó, 0,094 calorias por grama por grau Celsius. Agora, vamos fazer aqui a conta, como é que a gente começa, né? A gente usa primeiro, coloca a fórmula, calor cedido mais calor recebido igual a zero. Eu fiz uma linha extra aqui, ó, pra gente pensar nos dois objetos, em quem que cederia calor, qual que receberia calor. Então, nesse caso aqui, o cedido, eu coloquei como cobre, porque o cobre, ó, é onde tem a maior temperatura, né? Quem tem maior temperatura cede para quem tem menor. Então, botei calor do cobre mais calor da água igual a zero. Só que assim, a gente sabe que o Q é igual a mc delta T. Então, em vez de botar isso tudo, eu vou colocar só essa parte aqui, substituindo o meu Q. Então, fica mc delta T mais mc delta T igual a zero. Na primeira parte, eu vou botar os dados do cobre. Então, ó, a massa do cobre tá aqui, ó, 500 gramas, vezes o calor específico, ó, aqui, ó, calor específico do cobre, que é 0,094, vezes delta T. Delta T nada mais é do que temperatura final menos temperatura inicial. A temperatura final é o nosso objetivo, é o que eu quero descobrir, ó. E por que os dois eu preciso? Porque quando a temperatura final é o equilíbrio térmico, quando acontece a temperatura final. Então, a temperatura final é igual para os dois, tanto aqui para o cobre, quanto aqui para a água, certo? Então, continuando aqui, temperatura final menos a temperatura inicial do cobre, que está aqui, 160. Mais da fórmula, ó. Agora, os dados da água. 900 gramas da água, calor específico da água, temperatura final é a mesma, né? Equilíbrio térmico, menos a temperatura inicial da água, que é 20. Tudo isso igual a zero.
Agora vamos começar as multiplicações. Então, 500 vezes 0,094 dá 47. Fiz só essa multiplicação, o resto eu tô copiando, ó. TF, que é o nosso objetivo, menos 160, mais 900 vezes 1, 900. TF, nosso objetivo, menos 20, igual a 0. Agora, quando eu chego num ponto assim, eu tenho que fazer uma coisa que a gente já aprendeu bem faz tempo já, que é o chuveirinho. Multiplica o de fora do parênteses com os que estão dentro do parênteses, ó. Certo? Primeiro com um, depois com o outro. Então, aqui, fazendo aqui. 47 vezes TF, 47 TF. Menos 47 vezes 160, 7.520. Ok? Mais 900 vezes TF, 900 TF. Menos 900 vezes 20, 18.000. Igual a 0. Chegando nesse ponto, a gente vai separar o seguinte. O que eu tenho letra, TF, do que eu tenho só número, ó. Ok? As minhas letras estão positivas, ó. Positivo, positivo. Então, eu vou deixar pro lado esquerdo, é mais fácil, já vou deixar elas aqui. 47 TF mais 900 TF. Igual, o que eu tenho de número, ó, tá negativo. Eu vou passar pro outro lado, positivo. 18.000 positivo, mais 7.520. Ok? Somei essas duas letras, né, ó, mais aqui no meio. 47 mais 900 TF dá 947 TF. Igual. 18.000 mais 7.520, 25.520. Chegou nesse ponto aqui, eu quero deixar o TF sozinho. O 947 tá me atrapalhando nesse meu objetivo. Ele tá multiplicando e vou passar para o outro lado, dividindo, ó. Passei para cá, né? 25.520 dividido por 947 igual a 26,95, arredondado, né? Graus Celsius. Essa aqui é a temperatura final de equilíbrio térmico, que vai atingir tanto a água quanto o cobre, porque elas são iguais, certo? Temperatura é igual, porque está em equilíbrio térmico. Ok, pessoal? Esse é um exemplo, só para começar. Em seguida, a gente vê mais algumas atividades, tá? Mas por hoje é isso, ok? Um abraço, tchau!